Bom dia, boa tarde, meninos. Sabe aquela nossa aula de velocidade relativa do vídeo anterior? Eu vou fazer um exemplo para a gente entender muito bem aqui, agora com trenzinho. Dois trens, A e B. Eu tenho dois trenzinhos aqui. Um trenzinho A e um trenzinho B. Então, tá aqui, ok? Eu tenho um trenzinho A e aqui eu tenho um trenzinho B. Dá para ver? Eu tenho um trenzinho A e um trenzinho B. Bom, dois trens A e B de 200 metros de comprimento cada um. Então, significa que aqui tem 200 metros de comprimento e aqui tem 200 metros de comprimento cada um. Corre em linhas paralelas com velocidades. Eles estão correndo em linhas paralelas. Esse aqui está paralelo ao outro, estão correndo em linhas paralelas, ok? Que a velocidade absoluta do trem A, 5 km por hora. A velocidade absoluta do trem B, 30 km por hora. No mesmo sentido, eles estão no mesmo sentido, numa linha paralela, onde o A está com 50 km por hora e o B está com 30 km por hora. Esse desenho que eu fiz mostra o instante que o trem A, ok? Começa a querer ultrapassar o trem B. Depois de quanto tempo terminará a ultrapassagem? Eu me perguntei. O desenho que eu fiz, você viu? O trem A está começando a ultrapassar esse aqui. Mas por quanto tempo vai demorar ele para ultrapassar? Bom, então vamos aqui. Eu fiz um desenho. O início da ultrapassagem. Eu tenho esse trenzinho aqui. Só que eu tenho que fazer uma coisa. Como é que eu vou saber a ultrapassagem? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos resolver o exercício usando novamente o conceito de velocidade relativa. Tá bom? Admitindo que o trem B esteja parado. Eu vou admitir agora que o trem B esteja parado e esse aqui vai querer ultrapassar. Então, eu vou usar aquele conceito de velocidade relativa da aula anterior. Ok? Admitindo que o trem B esteja parado, isto é, colocamos ler no referencial. O referencial está no trem B. Agora ele está parado. Pronto. O trem B esteja parado. Isto é, colocamos ler no referencial. Assim, o outro trem vai se aproximar dele com a velocidade relativa dada pela diferença entre as duas velocidades. Então, no mesmo sentido, então é a diferença. Então, aqui eu preciso, primeiro ponto, eu preciso calcular, a minha letra, como é que eu escrevi preciso? Preciso calcular a velocidade relativa, ok? Ela vai ser dada pela diferença, porque eles estão no mesmo sentido. Ele está indo para cá, e esse está indo para cá, e está quase que esse aqui vai ultrapassar esse aqui. Só que como referência, eu vou falar que esse aqui está parado. Então, a velocidade relativa vai ser o quê? Uma velocidade relativa vai ser igual a 50 km por hora, menos os 30 km por hora, que é igual a 20 km por hora. Pronto, achei minha velocidade relativa. Eu preciso dela. Agora eu vou fazer aqui outro esquema. O início da ultrapassagem, essa velocidade relativa era igual a 20 km por hora. Era o meu trenzinho A. E aqui tinha uma 200. Agora eu vou fazer o meu trenzinho B aqui. Tá aqui o meu trenzinho B. Tá aqui o meu trenzinho B. Pronto, tá aqui o meu trenzinho B. Prontinho, tá aqui o meu trenzinho B. Aqui eu tenho 200 metros. Ele também tem 200 metros. Tá aqui o meu 200 metros. Então, eu calculei a velocidade relativa de A, como se esse estivesse parado. O problema diz que eu tenho 200 metros e aqui também tem 200 metros. Agora, eu quero saber o término da ultrapassagem. Eu quero saber o seguinte. Esse foi o início. Agora, eu quero saber como que terminou. Término
da ultrapassagem. Eu quero saber o término da ultrapassagem. Eu não tenho um lápis com a ponta boa. Pronto, eu quero saber o término da ultrapassagem. Esse término da ultrapassagem aqui, ficou toda essa distância aqui, ó. Qual que era o valor total dessa distância? Não era o 200 do comprimento desse, mas o 200 do comprimento desse. Então, o término total é o quê? 400 metros. Fora. Esse não vai ultrapassar esse, então ele vai andar com os 200. Na hora que ele ultrapassar esse aqui, né, o fim desse tem que estar no começo desse. Então, eu tenho esses 200 aqui, mais esses 200, porque o trem vai estar aqui. Se o trem vai estar aqui, eu vou desenhar esse trem aqui, tá? Eu vou desenhar esse trem com a velocidade relativa dele. Então, esse trem ultrapassou, então esse trem vai estar aqui. 200 metros desse e 200 metros desse. Então, tá aqui onde está o meu trem. Tá aqui o meu trenzinho, ó. Ainda bem que eu meio de desenhar um trem fácil de fazer. Tra aqui o meu trem. Olha o meu trenzinho aqui. Prontinho. Tá aí o meu trem. Com a velocidade relativa, que eu calculei, de 20 km por hora. Pronto. Interpretei o desenho. Vamos ver aqui para a interpretação do desenho. 200 desse, ele foi para cá, calculei a velocidade relativa. Agora eu quero saber o seguinte. Na figura, paramos o trem B e deixamos o trem A ultrapassá-lo. Não foi isso que eu falei? No referencial, esse aqui ia ficar parado. E a gente ia deixar esse aqui ultrapassar. Então, na figura que eu fiz, eu deixei esse parado e esse aqui ultrapassou e foi para aqui. Tudo bem. Isso nós chegamos à conclusão aqui. No desenho, eu parei o trem B e deixamos o trem A ultrapassar. Durante a ultrapassagem, a distância percorrida é a soma dos comprimentos dos dois trens. Eu tenho aqui também uma distância relativa. A distância relativa aqui era a soma dos dois trens. Era 200 metros de A mais os 200 metros de B. Prontinho. Que me dava um total de 400 metros. O que é 400 metros? Eu tenho que passar para a unidade. Seria os 400 dividido pelos 1.000 metros. Então, seria... Vamos lá para o nosso cantinho de matemática, mas eu vou fazer assim. 4 vezes 10 a 2. Ok? Dividido por 4. Dividido por 1.000. Eu tenho 1.000. Por 10 a 3. Seria 4 vezes 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso seria igual a 0,4 quilômetros. Pronto. Prontinho. Beleza. Não é 400? Pois é, corta tudo aqui, corta 3, sobrou 1, 40. 0,40 quilômetros. Duas casas, para poder ficar igual. Prontinho. Beleza. Então, a velocidade relativa vai ser a distância relativa dividido por ΔT. Eu não quero aqui? Aqui não está dividindo, vai passar o quê? Multiplicando. ΔT vai ser igual a distância relativa dividido pela velocidade relativa. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Qual que é a distância relativa? 0,40. Por isso que eu coloquei esse zero aqui, tá, gente? Por causa da velocidade relativa era 20 km, ok? Dividido por quê? Pelos nossos 20. Corto. O que vai ficar aqui? Isso vai ser igual ao quê? A 2 vezes 10 a menos 2 horas. Vai ser rigoroso. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu quero seguir
igualzinho, né? Então, eu posso falar que isso aqui está correto, que não importa, vou te colocar o zero aqui, pode ser 2,0 vezes 10 a menos 2 horas. Eu vou passar isso aqui para minuto para a gente saber. Então, o ΔT vai ser igual o quê? Vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 horas, que é igual a 1,2 minutos, que é igual a 72 segundos. Em 72 segundos, o trem A ultrapassa o trem B. O trem A ultrapassará o trem B em 72 segundos. Tudo bem? O que a professora fez? O problema era: dois trens A e B de 200 metros de comprimento cada um correm em linhas paralelas com velocidades escalares de valores absolutos. O trem A 50 km por hora e o trem B 30 km por hora no mesmo sentido. O desenho que eu fiz mostra o instante em que o trem A começa a ultrapassar o trem B. Depois de quanto tempo terminará a ultrapassagem? Eu fiz o desenho de tal maneira que o trem A vai ultrapassar o trem B. O que mais que eu fiz? Eu tinha que fazer uma observação aqui, eu tinha que ter um ponto de referência. Para ele poder ultrapassar, eu tinha que parar um trem. Eu quero saber o tempo que ele vai ultrapassar, mas aí eu falei que esse trem estava parado. Como esse trem estava parado, estão no mesmo sentido, no exercício anterior eu falei o seguinte: quando tem o mesmo sentido, não é isso? A velocidade de A em relação à velocidade de B é uma subtração para achar uma velocidade relativa. Tem que subtrair, é lógico. Aí eu fiz outro desenho aqui. Na subtração do início da ultrapassagem, a velocidade relativa do trem era 20 km por hora. E eu parei o trem B. Então, o trem B estava aqui. Ele estava começando a ultrapassar. Ele tinha 200 metros, que era o comprimento dele, mas tinha que ultrapassar 200 metros, que era o comprimento do outro trem. No total da ultrapassagem, só poderia ser 400 metros. Ele tinha que ultrapassar outro com a velocidade relativa de 20 km por hora. O que é uma distância relativa? Uma distância relativa é a distância de um trem mais... seria o comprimento de um trem mais o comprimento do outro trem. Eu estou falando de distância, mas eu estou falando em relação ao comprimento do trem, tá? Ele tem que percorrer isso aqui. Isso significa uma distância. Então, seria o comprimento de um trem mais o comprimento de um trem. É o quê? 400 metros. Mas eu não posso trabalhar unidades diferentes. A velocidade não é quilômetros por hora. Então, eu passei metro para quilômetros hora, é 0,4 quilômetros. Tudo bem. O que é uma velocidade relativa? A velocidade não é a distância dividida pelo tempo. Então, seria que uma velocidade relativa teria que ser o quê? Uma distância relativa dividido pelo tempo. É lógico. Então, eu não quero... Aqui não está dividindo, não tem que passar multiplicando. E aqui não está na igualdade. Então, ΔT é a distância relativa dividida pela velocidade relativa. Deu o quê? 2 vezes 10 a menos 2 horas. Mas eu não quero saber o tempo. Eu fui lá e passei esse 2 vezes 10 a 2 a menos 2 horas. Eu dá 1,2 minutos, 72 segundos. O trem ultrapassa o trem B em 72 segundos. Abraços e até a próxima aula. Beijos.